Bem, meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou trazendo aqui hoje o resumo da lição de número 3. Nós estamos estudando essa revista, que é a fragilidade humana e a soberania divina. Vou compartilhar um slide resumindo aqui a lição. Espero que seja bênção para todos nós. Vou pegar aqui o slide. Vou começar a apresentação dele. Olha só. A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lembramos que nós já estudamos a lição de número 1, que falou sobre o livro de Jó, autoria, data, localidade, e agora nós estamos estudando a lição de número 2, ou de número 3, porque a 2 a gente estudou sobre Jó, propriamente dita, a pessoa de Jó, que fala da sua personalidade, seu caráter. E na lição 3, que é essa, Jó e a realidade de Satanás, vai falar um pouco aqui sobre a realidade de Satanás, mas também a gente verá que durante a lição o que predomina é a ação de Deus na vida do homem, principalmente na vida de Jó. Lição número 3, Jó e a realidade de Satanás, texto áureo. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Isso aqui está lá em Jó capítulo 1, versículo 6. Verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A leitura bíblica em classe que a gente estudou foi Jó, capítulo 1, versículo do 6 ao 12, e capítulo 2, versículos 4 e 5. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas se estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra a tua face, ou se blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Tópico de número 1, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Subtópico 1, um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás que nos permitem conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar,
Conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representada no texto pela expressão os filhos de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 6. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela. Capítulo 1, versículo 7 de Jó, fala desse rodeio que ele dava na terra. E vemos aí, lá nesse ponto, que ele é um ser espiritual e ele é real. Porém, ele não está inserido no mundo físico que nós conhecemos, que é o nosso mundo material. Ele precisa de alguns subterfúgios para interferir nesse mundo. E ele encontra esses subterfúgios. A gente verá mais na frente como ele age para atacar o homem, a criatura que é criada, feito por Deus, o homem para adorar, para servir, e que ele não está satisfeito com a situação do homem de estar a serviço de Deus, um ser que foi criado, foi formado do pó, não tem a mesma matéria que ele, mas que tem um valor primordial para Deus, que é o ser humano. Então, ele não está conformado com isso. E aqui mostra que ele é um ser real, que realmente ele existe, e que nós não podemos negar isso, né? E que ele interfere na criação de Deus para a destruição. Porém, a gente verá que ele tem limites estabelecidos por Deus. Deus ele estabelece limites para ele. A gente verá mais na frente que ele tem condenação, ele tem pena imposta sobre ele da parte de Deus. Para entender melhor a origem de Satanás, já que o texto não explica a origem, ele não se preocupa com isso, não é isso que o texto vai dizer. O texto vai enfatizar aqui a ação benevolente de Deus para com Jó. E destaca essa pequena interferência de Satanás na história de Jó. Nós vamos ver aqui, para entendermos, nós temos que imaginar o céu de Deus, a glória, onde está a Shekinah do Senhor, essa imagem aí, e colocar ela lá em cima. Então, ali, nós vamos imaginar o nível de Deus. Abaixo de Deus estão 4 seres viventes. Isso aqui é para a gente trazer uma analogia, uma tipologia de como poderia ser, ou como pode ser, o mundo espiritual, que a gente não vê, não conhece, que a gente não entende, que a gente só vislumbra. Não, isso aqui não é uma teologia, não é uma doutrina teológica, não é uma regra, é apenas uma informação figurada de como nós poderemos entender o mundo espiritual, tá certo? Então, tá aí os 4 seres viventes abaixo de Deus. Abaixo dos 4 seres viventes tem 24 anciãos, outro nível diante, né, no céu, tem essas graduações, os 24 anciãos. Depois nós temos também no céu a classe dos serafins. Depois dos serafins, nós temos a classe dos arcanjos. Depois nós temos a classe das potestades. Depois das potestades, a Bíblia fala de hostes espirituais. Depois dessas hostes espirituais, a Bíblia fala das miríades. E a Bíblia também fala de regiões celestiais, que muitos confundem, mas confundir é normal se confundir. Por quê? Nós não temos a ideia firme do sobrenatural, do espiritual. Nós não entendemos, porque nós não temos o corpo espiritual para ir lá e conhecer e dizer como é. Nós somos limitados, nós somos humanos. Claro que nós temos o Espírito que Deus nos deu, e esse Espírito retornará para Ele. Nós temos alma, e o nosso corpo não faz parte da matéria do mundo espiritual.
Só quando nós chegarmos lá, nós entenderemos como significa o mundo espiritual. Por isso, nós somente criamos figuras para a gente entender, de alguma forma, como funciona. Então, daí as regiões celestiais. A gente vai entendendo que as regiões celestiais, elas estão bem abaixo do trono de Deus. Se a gente entender o mundo espiritual como de níveis espirituais. Agora, muitos chamam o diabo de Lúcifer. Na verdade, Lúcifer é anjo portador de luz. Ele é um anjo que em si ele tem glória, tem luz dado por Deus, é criado por Deus esse anjo. E esse diabo, um dia ele foi Lúcifer. Um dia ele foi um anjo e a Bíblia chama ele, coloca ele na classe dos arcanjos, né? Não, dos querubins ungidos, querubim que foi ungido para servir a Deus. A próximo lá, os arcanjos, ele era querubim ungido e também ele era arcanjo, ele era anjo que dominava sobre anjos. Os querubins, eles têm essas inseridas nele a ideia de que eles são anjos que dominam sobre outros anjos. Se entendermos a ideia do exército, nós temos o general, nós temos os comandantes, abaixo dos comandantes tem os seus comandados, seus oficiais que comandam batalhões, que comandam companhias, assim também é a classificação dos anjos. Então, ele era um arcanjo, ele era ele era principal. A palavra de Deus diz que ele andava sobre pedras afogueadas. No dia que ele foi criado, os símbolos foram criados, a música estava com ele. Se a gente lê lá Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 7, a gente vai entender um pouco de como ele seria. Ezequiel, capítulo 28, também vai dizer como ele seria. Aqui na revista nós vemos que ele não era um anjo mau, e a partir do 13 do capítulo 28 de Ezequiel, ele estava no Éden, né, no Éden de Deus. Ele comandava aquelas regiões espirituais. Mas a Bíblia diz que se achou iniquidade nele porque ele desejou subir ao trono de Deus. Olha só, ele queria sair do nível que ele estava, subir acima das mais altas estrelas de Deus, né? Acima de serafins, acima dos anciãos, acima dos seres viventes, e se assentar no trono, né? Ao lado do trono de Deus, e ser semelhante ao Altíssimo. Nesse momento aí, Deus, ele pergunta quem é semelhante ao Altíssimo. A gente vê isso no nome que foi dado ao anjo que expulsou ele do céu, que foi Miguel. Miguel foi quem foi criado, foi quem expulsou Satanás, expulsou Lúcifer, no caso. E muitos estudiosos dizem que foi nesse momento que Deus criou Miguel, por ser uma resposta a essa audácia desse anjo. Quem é semelhante ao Altíssimo? Nesse momento se cria o anjo Miguel, que significa isso, Miguel, quem é semelhante ao Altíssimo. A palavra de Deus diz que de lá ele foi precipitado, né? Foi jogado por terra, não se achou mais o lugar dele no céu. Então, a Bíblia diz que lá em Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7, que houve uma batalha lá no céu. Miguel guerreou contra o dragão e os seus anjos, Miguel com seus anjos guerreando contra o dragão, e esse dragão foi precipitado, foi expulso, e ele veio para um inferno, são regiões mais baixas. Olha só, quanto mais distante de Deus, mais a escuridão, mais a ausência de luz. Isso aqui é mundo espiritual, não é mundo físico, então não pense que é dessa forma. Essa aqui é uma tipologia. E ele veio para o inferno juntamente com seus anjos. Apocalipse diz lá no capítulo 12 que ele veio com a terça parte das estrelas do céu. Ele tem uma lábia, ele fez com que anjos se rebelassem juntamente com ele
contra o Pai Celestial e herdou esse lugar, que é chamado aí de inferno, mais profundo do abismo. Lá também tem anjos que perderam, os anjos que caíram, a glória, a glória ela fica nas regiões celestiais, então a glória não desceu com eles, eles são inglórios, não tem glória nesses anjos, e eles, no abismo tem anjos que estão reservados para a grande tribulação, que são terríveis. Tem os príncipes dos demônios lá, o Apolion, o Abaddon. Tem anjos que serão soltos na grande tribulação. No inferno, eles estão, os demônios estão nesses lugares. E para muitos que acham que o inferno é uma coisa boa, tem muita gente que diz que vai para o inferno mesmo e está decidido. No inferno não tem nada bom no inferno. Lá é ausência de Deus, é tormento e não presta. E é lá onde estão os demônios, mas a gente vai ver que eles têm limites em relação ao movimento deles, porque Satanás disse que estava rodeando a terra. Ele foi expulso do céu. Agora, imagine agora que nesse intervalo aqui tudo isso aqui é mundo espiritual, mas Deus, pela sua infinita graça, seu poder, ele criou o mundo físico que nós conhecemos. Ele cria o universo a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 3, ele diz: haja luz, e houve luz. Isso aqui a gente já vai entrar no mundo físico. Quando a gente entra no mundo físico, a gente vai entender que o mundo, que é aquilo que a astrologia, que os físicos estudam em relação ao universo, a criação do universo, de onde se originou o universo. A gente vai ver que do nada isso vai virar a existência. E quando Deus faz isso, ele cria o universo, ele cria os luminares. A gente vê que a física diz que nós não temos a única galáxia do universo. Cada pontinho desse aqui é uma galáxia. Nós vivemos numa dessas galáxias aqui, é a chamada galáxia Via Láctea. Se olharmos para uma galáxia, ela tem vários braços, vários cordões, como se fossem tentáculos que saem do núcleo, do seu núcleo. Num desses tentáculos da galáxia Via Láctea é o tentáculo chamado de cordão de Órion, cinturão de Órion, e também onde está a estrela, a constelação de Órion. Deus criou o sistema solar. No sistema solar, Deus escolheu um lugar para colocar a vida humana, para colocar o homem. E nós chamamos de Terra, o planeta Terra. Veja que dentro desse mundo imenso espiritual e sobrenatural, Deus cria o mundo físico que nós conhecemos. As teorias, né, do universo mãe, dos buracos de minhoca, do Big Bang, dos buracos negros, estão dentro desse mundo físico aí, criado por Deus. Deus age aí, Deus age nesse mundo e cria, né? E cria. E o que ele imagina, ele faz. E aí ele colocou o homem. Então, entre o mundo físico e o mundo espiritual, existe uma relação. O mundo espiritual, ele se relaciona com o mundo físico, e o mundo físico com o espiritual. É onde nós entramos com a nossa relação com Deus, Deus se relacionando com o homem se relacionando com Deus, e é aqui que os anjos, eles vão intervir no mundo físico. Por que eles intervirão? Olha a situação de Daniel. É uma das passagens que vão enfatizar essa relação do mundo espiritual com o mundo físico. Aí Deus enviando seu anjo para tapar a boca dos leões, calar os leões, para fazer com que os leões dormissem, né? Daniel disse: Deus enviou seu anjo para me proteger. E aqui nessas regiões celestiais acontecem as reuniões nas regiões celestiais, onde os anjos
eles retornam e dão relatório a Deus, apresentam seus relatórios. Não precisaria, porque Deus é onisciente, é onipresente, mas ele é organizado. E os anjos levam a Deus as suas ações, o que eles fizeram. Livrei o irmão tal, eu avancei o irmão tal, como o Senhor pediu. E nessas reuniões, é, é quando se apresenta Satanás, regiões celestiais, para a gente, muita gente vai dizer, Satanás entra no céu para acusar os crentes. Não, ele entra nas regiões celestiais, são regiões que até onde Deus deu limite a ele. Quando houve a reunião dos Ben Elohim, ou seja, os filhos de Deus, lá em Jó, ele foi nessa região aí. Então, os anjos se reuniram para dar seus relatórios, apresentarem seus relatórios, apresentou-se no meio deles o diabo, e Deus pergunta, de onde vem Satanás? Eu venho de rodear a Terra, olha só a Terra. Ele não disse que rodeou a galáxia, ele não disse que rodeou no sistema solar o Sol, Júpiter, Netuno, Plutão, Urano. Ele não rodeou não foi visitar os anéis de Saturno, ele não foi a Marte. Não, ele foi ao planeta Terra. Eles vêm de rodear a Terra. Ele está preocupado com o que Deus colocou na Terra, porque Deus ama o que tem na Terra, o ser humano. Ele se preocupa com isso e quer destruir isso que Deus fez, que somos nós. Então, essa relação aí acontece diariamente. É tanto que Jesus falou certa vez, perguntaram para ele quem seria o maior no reino dos céus. Quem seria o maior no reino dos céus? Aí Jesus disse, olha, ele chamou uma criança, colocou no seu colo e disse, aquele que me recebe, me recebe essa criancinha, esse é maior no reino dos céus. E quem é semelhante a ela, e não mexam com ela, não estorve elas, porque os anjos delas veem a face do Pai Celestial no céu, ou seja, aqueles que protegem. Lá, o Salmo 91, ele vai dizer, Salmo 91, deixa eu ver aqui o versículo 11, que Deus dá ordem aos seus anjos para proteger os seus servos. Aqui, ó, nessa relação aqui, os anjos estão atuando em favor dos servos de Deus. Glórias a Deus. Então tá aí, Satanás ele se apresenta a ele, mas ele se apresenta para acusar, ele é o acusador. Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, é o acusador das nossas almas, ele acusa-nos diante de Deus 24 horas, dia após dia. Diante de Deus aonde, irmãos? Nas regiões celestiais, que ele tem limites, que ele tem acesso. Ele não tem acesso mais ao nível que ele tinha antes. Lembrando que eles têm tempo determinado para serem julgados eternamente. Eles já têm sua sentença de morte, morte eterna. Porém, após o milênio, eles serão mortos. Eles serão jogados no lago de fogo. É tanto que eles temem tanto isso, que quando Jesus chegou em Gadara, certa vez ele atravessando o mar da Galileia, um endemoniado, os demônios que estavam no Gadareno, se apavoraram quando viram Jesus, achando que Jesus já tinha vindo julgar eles, jogar eles no lago de fogo, porque eles sabem que isso acontecerá um dia. É por isso que ele acusa-nos, para que nós não tenhamos a nossa salvação e nós sejamos condenados com ele. Amém? Então, não se preocupe. A palavra de Deus diz que nós temos um advogado. João, cadê aqui o versículo que diz assim, olha só, João, primeira carta de João. Deixa eu ver se eu anotei. Primeira carta de João, não sei se é o capítulo 2. Capítulo 2, não está anotado aqui não. Mas João vai dizer na sua carta que se nós pecarmos, nós temos um advogado no céu, que é Jesus Cristo. João capítulo 2, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Irmãos, aquele que não tem pecado é mentiroso, todos temos pecados, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado no céu que intercede por nós.
porque misericordioso é Jesus Cristo. É tanto que lá, quando Jesus estava com os discípulos, os demônios, o diabo pediu para cirandar a vida de Pedro. Acho que foi capítulo 22, acho que é capítulo 22. Ele vai dizer que capítulo 22, eu acho, de Lucas. Certa vez, Pedro conversando com Jesus, Jesus disse: olha, Pedro, o diabo pediu para cirandar com a sua vida, mas eu intercedi diante do Pai para que ele não tocasse em ti. Seus ministros. Não está aqui não anotei aqui não, mas é isso mesmo. E em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus vai dizer que ele viu Satanás cair do céu como um raio, comprovando que ele foi expulso do céu. E se ele foi expulso do céu, ele não tem poder sobre os servos de Deus, porque os servos de Deus estão sobre a égide divina, sobre a lei divina. E quem é de Deus, o diabo não toca. Quem é de Deus, o diabo não toca. É isso que a palavra de Deus diz. Voltando aqui para o tópico 1, ele é um ser criado, a gente sabe que ele é um ser criado, mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Deus criou ele como anjo de luz, e ele, por se achar iniquidade em si, foi expulso do céu. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve sua origem. Nem sempre o diabo foi diabo, ele foi um anjo bom, como os demais, ele foi Lúcifer. Assim, ele é uma criatura, não é um criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. A gente viu o limite dele, até onde ele vai, e o que ele faz é limitado por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Como ele não é autoexistente e semelhante a outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada, irmãos. Ele é limitado. Ele também é um ser dotado de personalidade. Essa caricatura aí mostra a personalidade dele, personalidade má. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal, conversando com Deus normalmente. Ele fala e possui capacidade argumentativa, ele argumenta. Ele traz amparo legal para discorrer sobre as suas denúncias. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. Quando ele tenta Cristo, ele traz argumentos da lei para tentar, usando a própria lei. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele é conhecedor, ele é antes da fundação do universo, ele já existia. Ele sabe o que se passa na Terra e como se comportam os homens. Ele entende, ele começou lá no primeiro casal, ele tentou Eva, tentou Adão. Ele conhecia a vida de Jó, ele rodeava a terra e rodeava a vida daqueles que estão ao serviço do mestre aqui na terra. Isso faz dele um ser perspicaz, sagaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia quando disse que não lhe ignorar os ardis, que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Ele não vem, irmão, como lobo, ele vem como ovelha, uma ovelhinha dócil. O livro de Jó e as obras de Satanás, dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Ele quer destruir o ser humano. Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. Natureza maligna é da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer
ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó, quando ele viu a tragédia se abater sobre a sua casa, pois sua família foi devastada. E a gente viu na aula 2, irmãos, que ele tinha 10 filhos. Ele enterrou 10 filhos num dia só. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo infligiu com uma doença, o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. O diabo atacou a sua vida física. Acusar. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso. Ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. Está aí, ó, irmãos, a referência que eu estava procurando, que é no capítulo 22, versículo 31 e 32. Ele queria cirandar com a vida de Jó. O diabo quis fazer o mesmo com Jó. O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Ele é o acusador das nossas almas e vai também nos acusar diariamente até a sua derrota final. Tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. A gente viu a tentação do Senhor Jesus Cristo no deserto, as artimanhas que ele usou para tentar a Cristo. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. Queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O ocaso, na verdade, é o pôr do sol, é o final do dia luz, não é o dia 24 horas. O final do dia, luz, à tarde, o entardecer é chamado de ocaso. Mas no sentido figurado é chamado de fim, final, tem a conotação de queda, de ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás, ou o ocaso de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Então, o intuito do livro é mostrar que mesmo humano, mesmo não espiritual, o homem pode ser fiel a Deus e vencer as tentações e os infortúnios da vida. E mostra que o diabo, apesar dele ser espiritual, ter seu corpo físico, ser dotado de poder, mas é limitado por Cristo, ele é derrotado. E ele tem a sua derrota final. Então, o que essa revista traz é que nós temos que ter consciência que se tivermos uma vida diante de Cristo digna, uma vida que glorifique a Deus, Satanás ele não toca em nós. Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico, glorioso. Jó foi submetido a uma prova de fogo e, mesmo sendo chumascado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou, por mais que a gente tenha visto que durou ali um tempo bastante razoável ali o sofrimento de Jó, Deus estava com Jó. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Lembra de Daniel orando para a redenção do cativeiro de Israel, da Babilônia, 21 dias orando, o diabo atrapalhando,
pensando que estava sendo vitorioso, quando o anjo veio, disse para Daniel: Daniel, não se preocupe, Daniel. Desde o primeiro dia da sua oração, Deus te ouviu. Irmãos, o demônio não atrapalha a vida do crente. Atrapalha a vida de quem está desestruturado espiritualmente. Mas a vida do crente fiel, ele não chega perto, irmãos. Ele corre, está fora. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens estavam arruinados, estavam caminhando a passos largos para a perdição, mas Deus enviou seu Filho ao mundo para resgatar essas almas. Ela, a graça, também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus, mesmo no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. Aí, acusou diante de Deus, mas Deus deu testemunho de Jó. E isso ele acusou na presença dos filhos de Deus, dos anjos. Conclusão: o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Dessa forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Claro que nós não vamos ignorar Satanás. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João, primeira carta, capítulo 5, versículo 18, que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Por isso devemos descansar em Deus, irmãos. Descanse em Deus. O diabo está derrotado. Descanse em Deus. Pode dormir tranquilo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos encha da sua graça. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que nos encha da sua graça. Que nós possamos cada vez mais, irmãos, crer nessa vitória que ele nos deu, né? Crendo, venceremos em nome de Jesus.